Oi, gente, tudo bem por aí? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aprender efetivamente. Quais os métodos que a gente tem que usar, então, para obter maior retenção do conteúdo? Sim, os métodos efetivos mesmos, os métodos ativos. E também irei responder uma pergunta que eu sei que vocês se fazem muito, porque eu já me fiz essa pergunta. Será que eu estou estudando corretamente? Será que eu estou estudando certo? Bom, então vamos lá. Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, ou seja, você precisa estar ali naquele momento. Essa participação também acontece quando você grifa, quando você anota, quando você escreve alguma coisa sobre o que você está aprendendo. Hoje estou estudando tal assunto, vou escrever sobre ele, com minhas palavras. Envolver-se então com o conteúdo é o que gera o aprendizado. Porém, existem muitos concurseiros, pessoas que persistem nesse erro de estudar de maneira fria, que é pegando um livro, lendo, talvez de maneira crítica, mas apenas lendo, e já passando por uma outra atividade, estudando outro conteúdo, sem fazer esse conteúdo ser ativo, sem praticá-lo. Isso acaba prejudicando muitos concurseiros. Por isso, é interessante a gente procurar os métodos ativos. E o que seriam esses métodos ativos? Bom, eu gosto de explicar os métodos ativos conforme a teoria de William Glasser. William Glasser, ele nasceu em 1925 e ele faleceu em 2013, se eu não me engano. Ele foi um psiquiatra norte-americano conhecido por diversos estudos, tá? A respeito da saúde mental, do comportamento humano, mas uma de suas famosas pesquisas é a teoria da escolha. Essa teoria, então, é aplicada até hoje pelo instituto que leva o nome dele e por seus seguidores também. Apesar do foco dele ser mais na área da saúde mental, alguns dos seus estudos eles começaram a ser replicados também e aplicados na área da educação, o que trouxe benefícios para nós. Um dos exemplos é essa pirâmide da aprendizagem que eu gosto de mencionar quando a gente fala em aprendizado ativo. A pirâmide da aprendizagem, então, trouxe uma mudança no processo de ensino-aprendizagem no Brasil e no mundo. E em vez de adotar um estilo expositivo, no qual o estudante age passivamente, onde ele recebe apenas o conteúdo, essa teoria ela estimula o contrário. Ela estimula a participação e a ativa do sujeito na construção do seu próprio conhecimento. Para William Glasser, então, apenas uma parte do conhecimento é assimilado conforme um método que você usa. Um exemplo, eu vou estudar apenas vendo uma videoaula e ouvindo. Eu vou ter uma porcentagem baixa ali de retenção desse assunto. Se é feita uma leitura de um conteúdo, apenas uma leitura, a porcentagem de retenção dessa informação é menor do que se você explicar o assunto que você viu, que você leu ou que você assistiu para alguém, por exemplo. Então, vale muito a pena a gente usar os métodos ativos, esses métodos efetivos. Assim como o nome indica, então, a pirâmide da aprendizagem ela é uma pirâmide que mostra essa porcentagem de retenção. Da base para o topo estão os níveis mais ativos, tá? O método, então, ele é muito eficiente. Eu usei e vale muito a pena vocês pesquisarem também e estarem usando. Existem várias variações entre as fontes de pesquisa, onde você vai pesquisar, então, os números das porcentagens de retenção pode ser diferente de um modelo para o outro. Mas vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da pirâmide, como ela é e quais os métodos passivos e os métodos ativos. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês verem como funciona um pouquinho a pirâmide de William Glasser, tá? Aqui na pirâmide, então, na base, a gente tem os métodos ativos. E no topo, os passivos. Vou estar explicando para vocês um pouquinho como funciona.
A gente obtém, então, 95% de retenção do conteúdo quando a gente explica ele, quando a gente resume. Aqui no resumir, a gente tem que resumir com as nossas palavras, tá? A gente tem que interpretar o assunto, compreender e resumi-lo. Estruturar. No estruturar, a gente pode mencionar os mapas mentais, estruturando, então, um mapa mental sobre o assunto, definindo, generalizando, elaborando algum trabalho, algum resumo, alguma coisa, tá? Sobre o assunto e ilustrando também, colocando imagens, então. Ainda 80% quando a gente escreve, interpreta, expressa, revisa, identifica, comunica, quando a gente amplia o assunto, quando a gente demonstra, pratica, aqui a gente pode colocar resolução de questões, quando a gente diferencia, tá? Faz associações, então, com o assunto. 70% quando a gente conversa sobre esse assunto, quando a gente pergunta, quando a gente repete, quando a gente enumera, tá? Quando a gente reproduz ele, então, quando a gente define e debate sobre ele. E agora aparecem os métodos mais passivos, tá? Ver e escutar. Assistir uma videoaula, 50%. Apenas ver, 30%, perdão. Escutar, 20%. E ler apenas 10%. Então, a gente pode estar estudando com os métodos mais ativos. Se a gente preferir, a gente pode intercalar um passivo e um ativo. Eu posso estar assistindo, um exemplo, uma videoaula e vou estar aqui praticando uns exercícios. Também, no decorrer ali da aula que eu estou assistindo, eu posso estar fazendo um resumo com as minhas palavras. Eu posso parar a videoaula e fazer um resumo com as minhas palavras. Então, a gente vai estar usando vários métodos. De acordo com as porcentagens, a gente já conseguiria obter ali um bom aprendizado, sabe? Mas tem que ser ativo, então a gente tem que estudar querendo estudar. Não vou apenas assistir uma videoaula como se eu estivesse vendo TV, tá? Porque quando a gente assiste um filme, a gente não consegue internalizar todo aquele conteúdo, porque a gente está apenas assistindo. Então a gente não tem que assistir uma videoaula, a gente tem que ver, tá? Escutar, compreender, analisar todos os itens ali do conteúdo daquela aula. Deixa eu minimizar minha fotinho aqui para a gente ver novamente. Em geral, então, de acordo com essa teoria, a gente obtém 10% de retenção, tá, do conteúdo lendo, 20% assimilando quando escutamos, 30% quando assistimos e observamos a aula, 50% quando a gente escuta e observa, tá? Então, escuta e observa, não apenas assistindo. 70% discutindo, conversando, perguntando. 80% assimilando ao escrever, interpretar, praticar. E 95% quando a gente ensina alguém, quando a gente explica, quando a gente resume com as nossas palavras, quando a gente estrutura o conhecimento, assimilando com alguma coisa. Então, seja qual for a fonte da pesquisa, a teoria ela pode ser resumida no seguinte: quanto mais a gente se relaciona com os métodos ativos, quanto mais a gente explica, quanto mais a gente pratica o assunto que a gente estudou, um maior número de informações vão ser assimiladas, maior retenção a gente vai ter desse conteúdo. Já um estilo mais passivo, apenas escutando ou lendo, traria menos resultados do que se a gente estudasse com essas metodologias mais interativas. E agora eu vou responder para vocês então a pergunta que vocês estão ansiosos para saber. Será que eu estou estudando corretamente? Bom, a gente pode dizer que hoje o mais importante no século XXI é aprender a aprender. Ou seja, de maneira autônoma, o estudante ele precisa saber não só o que estudar, que é o conteúdo, mas ele também precisa saber como estudar, que é a metodologia. Então, aprender a aprender
Trata-se de desenvolver capacidades como disciplina, foco, precisão. E para os concursos, a gente vai ter que desenvolver essas habilidades sozinhos, em casa. Para isso, então, a gente precisa de responsabilidade, concentração e foco mesmo no estudo, no conteúdo. Eu vejo que a gente precisa ser mais autodidatas hoje. E autodidata, ao contrário do que muitos pensam, não é somente aprender sozinho, mas sim aprender com a ajuda de vários métodos, desses métodos que estão expostos hoje para nós. São poucos os indivíduos hoje que são autodidatas, que têm esse aprendizado autodidata. Por isso, pode-se dizer que nos estudos para o concurso é fundamental aprender a aprender. E isso a gente consegue em casa. A gente tem que querer pesquisar, a gente tem que querer apreender o conteúdo, verdadeiramente, sabe? A gente não vai só apenas assistir uma videoaula, a gente vai aprender esse conteúdo. Utilizando os vários métodos que tem por conta própria, tá? Em casa, pesquisando, indo atrás. Usando os métodos da pirâmide que eu mencionei anteriormente, você consegue identificar o que se encaixa melhor no seu processo de ensino-aprendizagem. Mas para você saber, você tem que usar, tá? Então, use todos os métodos ali ativos que tem na pirâmide e veja o que é melhor para você. Se você está estudando corretamente, eu não sei, mas eu te passei algumas dicas, então, alguns métodos ativos que funcionam mesmo, tá? Eles funcionaram para mim e funcionam para mim. E agora eu peço que, se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, vocês comentem aqui embaixo, então, nos comentários. Ainda, se vocês usaram os métodos ativos, mencionam aí quais métodos vocês usaram, se vocês gostaram do método. E se tem algum método específico que ajuda vocês, passe para os colegas. Isso só engrandece, tá? O nosso meio, então. Tchau, tchau. Até a próxima.